Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu vim aqui falar de Vasco. Não, você não leu errado o título desse vídeo não. Pikachu realmente superou Edmundo no ranking dos maiores artilheiros do Vasco nesse século. O gol marcado pelo camisa 22 no amistoso contra o Foz do Iguaçu, vitória do Vasco por 3-1, foi o 34º gol dele com a camisa vascaína em 178 jogos desde 2016, que foi quando ele chegou a São Januário. De repente você está pensando aí, pô, Garone, não é possível, Edmundo fez muito mais gol que isso. Sim, Edmundo fez muito mais gol do que esses 34 gols que o Pikachu. Só que nesse século, o Edmundo marcou 33 vezes em 66 jogos. A média do Edmundo é muito maior que a do Pikachu, mas mesmo assim, para critério de estatística, o Pikachu nesse ranking em relação ao volume está na frente do Edmundo agora. O Edmundo, na verdade, surgiu no Vasco lá em 92, foi o primeiro ano dele como profissional. Depois ele passou pelo Palmeiras, retornou ao Vasco em 96, fez parte daquele time fantástico do Vasco, campeão brasileiro em 97. Depois ele retorna ao Vasco em 99, conquista a Taça Rio. Em 2000 ele disputa o Mundial e logo depois do Mundial ele acaba deixando o Vasco. E depois ele só retorna ao Vasco em 2003, tem a passagem curta ali no segundo semestre, e em 2008. Então, nesse século, o Edmundo atuou muito pouco pelo Vasco. O grande volume de gol dele na carreira, os 137 que ele fez pelo Vasco, é o 10º maior artilheiro da história do clube. A grande maioria foi nos anos 90 ainda, ou seja, no século passado. Com esse gol, além do Pikachu tirar o Edmundo da lista dos 10 maiores artilheiros do Vasco nesse século, ele tira também o Bernardo, que foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, e o Alex Dias, que também jogou no clube em 2005, estavam empatados com o Edmundo ali, com 33 gols cada um. O Pikachu igualou também o Ramon, que hoje é auxiliar técnico do Vasco, com 34 gols na 9ª posição nesse ranking. Ramon, que é mais um nome que fez história no Vasco nos anos 90, jogando junto, inclusive com o Edmundo, fez parte desse time, campeão brasileiro em 97, foi campeão em 98 da Libertadores, conquistou o Rio-São Paulo em 99 e também deixou o clube logo depois do Mundial de 2000. O Ramon, na verdade, chegou ao Vasco em 96, mais ou menos no mesmo período que Edmundo. O Vasco brigava ali contra o rebaixamento em 96, aí acaba repatriando o Edmundo, que estava no Corinthians, e contrata o Ramon, que estava no Bayer Leverkusen. Os dois chegam ali, é quando o Vasco começa a ganhar corpo, esse time que fez história no fim dos anos 90. Eles se juntam ali ao Juninho, Carlos Germano, Luizinho, que já estavam no Vasco. E em 97 esse time consegue encaixar, entram mais umas peças ali, Felipe Pedrinho subindo da base, e o Vasco faz o que fez e conquista o que conquistou nesse período. Mas assim como Edmundo, a maioria dos gols do Ramon, dos 96 que ele marcou com a camisa do Vasco, foram feitos nos anos 90. Nesse século, o Ramon passou 2 vezes pelo Vasco, em 2002 e 2006. Aquele time do Renato Gaúcho, que acaba chegando na final da Copa do Brasil, e ele marca esses 34 gols em apenas 80 jogos. Ou seja, também é menos da metade das partidas que o Pikachu disputou. Então quer dizer que o Pikachu jogou mais do que ele, que marcou mais gols, ou fez a mesma quantidade de gols que o Ramon, passou o Edmundo? Não é nada disso. É só uma atualização do ranking, que é um ranking histórico para o Vasco, e que tende cada vez mais esse pessoal que fez sucesso nos anos 90 e jogou um pouquinho no início dos anos 2000, acabe saindo, porque naturalmente os jogadores que vão surgindo vão disputando mais partidas e consequentemente marcando mais gols. Esse gol do Pikachu, como eu disse aqui, já tirou o Edmundo da lista, tirou o Alex Dias, tirou o Bernardo, que é recente também, empatou com o Ramon e já mira um novo alvo lá na frente, que também fez história nos anos 90, que foi o Valdir. Mais um jogador revelado ali em 91, 92, essa mesma geração que revelou o Edmundo. Valdir é o 10º maior artilheiro da história do Vasco, com 144 gols marcados, sendo que 35 deles, ou seja, apenas um a mais que o Pikachu, foram marcados nesse século. O Valdir jogou ali de 91 a 95 no Vasco, depois ele sai, passa para o Atlético Mineiro, São Paulo, retorna ao Vasco em 2002 e fica no clube até 2004, e é quando ele marca esses 35 gols em apenas 83 jogos. O Bigode acaba ocupando a 7ª colocação, porque ele está empatado com um outro centroavante revelado pelo Vasco e que infelizmente faleceu no mês passado no acidente de moto, que é o Thales. O Thales marcou 35 gols também, assim como o Valdir nesse século, em 157 partidas pelo clube.
Apesar da média de gols do Pikachu não dá para comparar com esses jogadores, é interessante a gente ver esses números, porque a gente vê que o volume é realmente muito alto. A impressão que dá para quem viveu, pelo menos, esse início dos anos 2000, é que Valdir, Edmundo, Ramon marcaram muito mais gols do que o Pikachu. Claro, porque eles fizeram gols num período mais curto, então marcavam 20 e poucos gols por temporada. O Pikachu até marcou 19 no ano passado, foi artilheiro do time, mas foi uma exceção. Até porque antes o Pikachu jogava muito mais como lateral do que como meia. Agora ele retornou à lateral e ainda está conseguindo fazer os gols. Fez um gol de pênalti contra o Fortaleza, fez um gol agora também contra o Foz do Iguaçu de bola rolando. Inclusive, se a gente for parar para pensar, era para o Pikachu ter muito mais gol se ele não tivesse tanta concorrência nessas penalidades. Porque quando ele chega ao Vasco em 2016, o Nenê era o cobrador de pênalti. Em 2017, o Nenê continua ali e o Pikachu bate muito pouco pênalti nesse período. Em 2018, quando o Nenê troca o Vasco pelo São Paulo, no início tem um rodízio ali. O Evander cobra alguns pênaltis, o Andrés Rios, também argentino. E quando parece que o Pikachu vai ganhar essa posição de batedor oficial de pênalti, chega o Maxi Lopes e ele vai de novo para a segunda opção nas cobranças. Ou seja, para quem acha que o volume de gols do Pikachu é muito alto porque ele é cobrador de pênalti, na verdade, possivelmente ele teria passado os 50 gols se ele cobrasse todos os pênaltis do Vasco desde que ele chegou ao clube, e não foi o que aconteceu. O Vasco sempre teve outros batedores que não o Iago. Mas voltando à lista aqui dos 10 maiores artilheiros do Vasco, e na sexta colocação, mais uma prata da casa, o meia Moraes. Falei aqui da média de gols do Pikachu, que acaba não sendo muito alto, porque ele disputou muitas partidas. O Pikachu é o sexto jogador com mais jogos pelo Vasco nesse século, com 178 atuações. O Moraes também entra nessa lista. O Moraes, na verdade, é o quarto jogador com mais partidas pelo Vasco nesse século. De jogador de linha, só o Éder Luiz disputou mais jogos. Depois tem ali o Martin Silva e o Fernando Praz no topo. O goleiro normalmente reveza menos, o goleiro fica muito tempo sem sair do time. O Martin ainda era convocado, no caso do Fernando Praz não. O Fernando Praz ficou quase 3 anos sem praticamente desfalcar o Vasco por nenhuma partida. O Alessandro foi reserva dele muito tempo, não tinha nenhuma oportunidade de jogar. Então eles encabeçam essa lista e o Moraes vem logo atrás ali, perdendo só para o Éder Luiz. Moraes, então, sexto colocado com 38 gols em 193 partidas pelo Vasco nesse século. Golaço do Vasco! Moraes! E na quinta posição, com um gol só a mais do que ele, mais uma vez um centroavante que foi campeão com o Vasco, Alexandro. Foi um jogador ali que viveu altos e baixos com a torcida do Vasco, marcou gols importantes nessa campanha da Copa do Brasil, marcou gols importantes também no Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Vasco, e que ocupa a quinta colocação com 39 gols em 97 jogos pelo Vasco. Quem abre a casa dos 40 gols nesse século é Nenê, que inclusive acaba aparecendo como meia com mais gols nessa lista. São 44 gols em 132 jogos pelo Vasco. Falei aqui, Nenê cobrava muito pênalti, era batedor de falta também, foi artilheiro do Vasco nesses últimos anos, antes da saída dele. Um jogador importante, apesar do momento ruim que viveu o Vasco ali. Ele chega em 2015, o Vasco brigando contra o rebaixamento, disputa uma Série B em 2016, o Vasco vai bem em 2017, consegue classificação para a Libertadores, mas logo depois ele sai numa situação um pouco complicada, acabou meio que abandonando o clube. Ficou essa sensação, pelo menos para a torcida, o desejo dele de deixar São Januário já era algo já há algum tempo. Acabou que o Nenê deu uma queimada de filme ali com a torcida na saída dele, mas os números dele são impressionantes. Quarto maior artilheiro do Vasco nesse século, com 44 gols marcados. E nesse top 3 aí da frente, 3 centroavantes com mais de 50 gols. Um, na verdade, com mais de 100. Mas a gente abre essa lista aí com o terceiro colocado, que foi o Leandro Amaral. Entre 2006 e 2008, Leandro Amaral marcou 51 gols em 97 partidas pelo Vasco. É mais um que poderia ter feito mais gol aí nessa passagem pelo clube, só que teve aquele imbróglio, quis ir para o Fluminense. Mais um jogador que saiu queimado também de São Januário, mas que marcou bastante gol quando vestiu a camisa Cruz Maltina. Na segunda posição, mais um dessa leva que foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011. Já falei aqui do Alexandro, que está na quinta posição, e agora na segunda colocação, exatamente quem brigava por posição com ele, Elton. Mais um que viveu amor e ódio com a torcida do Vasco, chegou no clube em 2009, foi campeão da Copa do Brasil em 2011, chegou a dar uma saidinha ali para o Braga de Portugal em 2010, retornou ao clube, ficou até o título da Copa do Brasil, depois acabou deixando o Vasco para jogar no Corinthians.
Elton marcou 52 gols em 119 partidas pelo Vasco. Um gol a mais só que o Leandro Amaral, mas o que dá para ele a segunda colocação nesse ranking histórico. E o primeiro, você se atreve a chutar quem é o primeiro, quem é o maior artilheiro do Vasco nesse século, com mais de 100 gols? Se a memória não falhar, é fácil de matar essa charada. Romário. Segundo maior artilheiro da história do Vasco, com 320 gols em 409 partidas, Romário marcou só nesse século 131 vezes em 147 jogos pelo Vasco. É uma média de quase um gol por jogo do baixinho nesse século, isso ele já com mais de 30 anos de idade. O Romário foi revelado pelo Vasco em 85, jogou até 88, se transferiu para a Holanda logo depois, passou pelo Barcelona, retornou ao Brasil para jogar pelo Flamengo já ali no meio dos anos 90, logo depois da Copa do Mundo de 94, e retorna ao Vasco em 99. E vive o grande ano da carreira dele, pelo menos em volume de gols, em 2000, que é quando ele marca 66 gols só pelo Vasco. E esse número não entra na lista não. Quando eu falo em artilheiros desse século, a contagem começa em 2001, não em 2000. Muita gente acaba confundindo isso. Ou seja, se a gente for somar os gols marcados pelo Romário em 2000, foram quase 200 gols marcados por ele, era muito acima da média e os números mostram isso com uma clareza impressionante. A média dele é de quase um gol por jogo, mesmo tendo mais de 30 anos de idade, muitos gols marcados, na verdade, com mais de 40 anos de idade. Acho que o Romário dificilmente vai ser batido por um longo período. O Romário está dentro da área, o Euler viu, cruzou, olha o Romário! Gol! Romário do Vasco! Bom, mas como o assunto que era Pikachu, comenta aqui embaixo no vídeo até onde você acha que o Pikachu pode chegar nesse ranking de artilheiros do Vasco nesse século. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.